Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021, tivemos a última partida da 33ª rodada do Brasileirão. Confronto na parte de baixo da tabela, confronto de desesperados, confrontos de nordestinos. Clássico nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente no Z4. Confronto esse entre Sport e Bahia. Placar do jogo: Sport 1, Bahia 0. Bahia se enrolando. O Sport mantendo as suas esperanças. É muito difícil para o Sport? É. O Sport não pode mais empatar. Faltam 4 jogos para o Sport. Tem que ganhar. Vai conseguir? Irmão, futebol a gente já viu de tudo. A tabela é fácil? Não. Mas futebol a gente já viu de tudo. Então, a gente não pode falar que é impossível o Sport não conseguir os resultados que ele quer. E o Bahia? É o que eu falei agora há 30 segundos atrás. Está se enrolando. E está se enrolando por quê? Quer saber por quê? Então vem comigo, galera. Então, peço logo a vocês que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal, aqui embaixo de azul. Beleza? Então vamos lá. Placar do jogo 1-0 Sport. Com isso, o Sport chega aos 33 pontos em 34 jogos. Tem 2 jogos a mais que Bahia, 2 jogos a mais que Atlético Goianiense, 2 jogos a mais que Juventude, que são os times que estão mais próximos ali. Bahia na próxima partida pode abrir um pouquinho mais, né? Pode se distanciar um pouco mais. O Atlético Goianiense também, o Juventude também, mas quem é que garante que o Bahia vai ganhar as próximas partidas? Quem é que garante que o Atlético Goianiense vai ganhar as próximas partidas? Ninguém. Então, parceiro, a verdade, vou até dar uma olhada aqui melhor, que esse placar aqui não tá maneiro não. Isso aqui não tá muito firme, não estou confiando muito nisso aqui, não. Mas, deixa eu botar aqui a classificação, para me ver aqui, a classificação normal. Então, cara, o Sport, eu estava falando que eu estava mudando aqui a tela, o Sport continua a sua caminhada. Agora, o seguinte, o futebol do Sport, com o futebol que o Sport jogou nesse Campeonato Brasileiro, qual era a perspectiva? Bom, a perspectiva do futebol apresentado pelo Sport era de brigar para não cair, não é isso? Essa era a condição. O Sport já entrou no Campeonato Brasileiro na primeira rodada com essa condição de fazer um futebol para tentar não cair. A gente chega na 33ª rodada. O futebol apresentado pelo Bahia hoje, nesta derrota para o Sport, o futebol que o Bahia apresentou hoje contra o Sport
é para pensar em quê, meu amigo torcedor do Bahia? Na boa, o futebol apresentado pelo Bahia hoje também é para brigar para não cair, irmão. Esse futebol apresentado pelo Bahia, você não pode pensar em outras coisas. É por isso que quando eu falei lá no WhatsApp, falei aqui em algumas lives, que a torcida do Bahia começou a viajar na maionese falando em Libertadores, eu falei, cara, vocês não podem estar falando sério. Vocês não podem estar falando sério falar em Libertadores pro Bahia. Eu disse isso e fui muito criticado. Não, mas tem que deixar de vez em quando o amor pelo clube de lado e olhar o que está acontecendo, irmão. Porque você coloca muita emoção, você acaba enxergando coisas que não existem, parceiro. O futebol apresentado hoje pelo Bahia contra o Sport, qual é a diferença do futebol do Bahia para o Sport? Qual é a diferença? O que foi que o Bahia criou? O que foi que o Sport criou? Foi um jogo entre Bahia e Sport que teve muito pouca criação. Muito pouca criação. Mesmo o Sport tendo o Hernandes, que tem uma categoria, jogou na Europa e jogou na Europa. Ele não foi só na Europa e participou, não. O Hernandes jogou na Europa e jogou bem. E foi referência durante o período que jogou na Europa. Tem uma qualidade, lógico, já é veterano. Você pega o Bahia, que tem jogadores com mais qualidade técnica do que do Sport. Mas o Bahia não tem jogada de meio de campo de criação, irmão. O Bahia não tem jogada de meio de campo de criação. Mas isso foi falado aqui. Quem me acompanha sabe o que eu venho falando. O Guto tem um problema de armar os seus times no meio de campo. Ele tem dificuldade. Talvez seja por isso que o Guto nunca foi chamado aqui pro eixo. Que nego, como é que o Guto nunca foi chamado para trabalhar num clube aqui do eixo? Talvez a galera enxergue a mesma coisa que eu enxergo. O Guto tem dificuldade de armar meio de campo. O Guto é um treinador que arma muito bem a defesa e um contra-ataque, mas o meio de campo ele tem dificuldade. Foi a mesma dificuldade que ele teve no Ceará, que o Thiago Nunes está tendo que consertar. Era a mesma dificuldade. Ele não consegue montar um time no meio de campo. Ele não consegue montar um meio campo de criação. A criação do time do Guto é tudo na transição. É tudo muito pelos lados. É legal? É. Mas você tem que ter também aquele manejo no meio de campo. Senão você mata o time. O time fica só lateralmente. Então o Bahia é explicável e dá para se explicar o porquê que o Bahia tem dificuldade de criação no meio de campo. Não é que não tenha jogador. Tem. Tem jogador para fazer um toque de bola no meio de campo e fazer um jogo diferente no meio de campo. Só que não faz, mas é uma condição do treinador. E o Sport? Bicho, é uma condição técnica. É uma condição técnica. O garoto Gustavo, muito bom jogador, mas hoje não foi bem. O Hernandes estava sozinho. Os dois jogadores de marcação, Zé Wellington e Marcão, não tem essa qualidade toda. Eles são mais para marcar. Os laterais ficam um pouquinho mais. O Mikael acabou ficando isolado. Acabou que o Sport também não criou muito e nem o Bahia. Ou seja, ficou os dois times fazendo um jogo tentando encontrar um erro. A hora que um errasse, ele ia tentar aproveitar esse erro. O Bahia ficou esperando o erro do Sport e o Sport ficou esperando o erro do Bahia. Primeiro tempo, os dois times não conseguiam criar, não conseguiam entrar na defesa adversária, chute de fora da área. Segundo tempo, a mesma coisa, não conseguia entrar, chute de fora da área. O Bahia começou a trocar. Foi trocando, colocou lá o Rodallega, colocou o Rodriguinho para tentar dar uma criatividade maior no meio. Mas não adianta você botar jogadores que sabem tocar bola se você não tem um esquema para o meio de campo rodar, para o meio de campo funcionar. Esse é o Bahia. Mas isso, meu irmão, não vem falar que é de hoje, não. Quando contratou o Guto, eu falei isso aqui, que o problema do Guto Ceará era esse. E vai continuar. E vai continuar. Ele não consegue.
É o jeito dele. Beleza? É o jeito dele. E o Sport tentando. O Bahia foi trocando, e até começou a ficar melhor. Começou a cair pelo lado esquerdo, botando o Rodalega ali pelo lado esquerdo, o Rodriguinho caindo pelo lado esquerdo, começou a forçar pelo lado esquerdo, só que meio de campo tem que fazer a bola gerar rápido. Para que serve o meio de campo? Criação também. E essa criação tem que ser rápida. O Bahia não tem essa criação rápida. E aí não é o problema só do jogador, vou falar de novo, é do esquema. É do esquema. Muitas das vezes a bola no meio de campo do Sport girava mais rápido do que a do Bahia. Porque o Hernandes dava um toque na bola e fazia a bola girar mais rápido. Aí vai também da qualidade do jogador. Até que o Bahia errou, perdeu a bola, o Sport recuperou a bola rápido, o Zé Wellison fez o gol. Os dois estavam esperando o erro, um do outro. Aconteceu o erro, o Sport aproveitou. Mas em momento nenhum, nem Sport nem Bahia deram pressão. Aquela pressão. Nenhum dos dois deu pressão no adversário. Ficou de vez em quando, parecia até uma briga de bêbado. Então, irmão, o placar foi justo para quem aproveitou o erro. Quem é que tem mais qualidade técnica? O Sport ou o Bahia? O Bahia. Só que não aproveitou. O Bahia não aproveitou a sua maior qualidade técnica. Não aproveitou. E pagou. E pode pagar caro por isso. Pode pagar muito caro por isso. Não terminou o campeonato pro Bahia. Bahia tem confrontos diretos contra Atlético Goianiense, acho que contra Grêmio. Juventude já jogou, mas contra Atlético Goianiense e Grêmio tem. Quando o Grêmio tá atrás, tá? Mas quando o Atlético Goianiense que tá na frente, é um confronto direto. Ganhou, ele passa o Atlético Goianiense. Então, o Bahia só depende dele. Mas, irmão, com esse futebol que jogou hoje, vai cair. Vai cair. Não vai ganhar do Atlético Goianiense. O próximo jogo é contra o Cuiabá. O Cuiabá tá na frente do Bahia. O Cuiabá vai jogar contra o Bahia pelo empate. E o Cuiabá tem um time mais forte do que o do Sport. O Cuiabá tem um time mais forte que o Sport. O Cuiabá tem um contra-ataque muito mais mortal do que o do Sport. E marca muito melhor. E além do mais, o Cuiabá tem um meio de campo que toca a bola. Que faz a bola girar. Se o Bahia jogar desse jeito, vai perder pro Cuiabá em casa. E aqui eu não tô falando de raiva, não. Eu tô sendo realista. Realista. Merecido a vitória do Sport. Ponto. Aproveitou a oportunidade. Eu falei isso. O Sport não vinha jogando mal. Não vinha jogando mal. Vinha fazendo futebol até competitivo ali para tentar alguma coisa. E um outro detalhe. O treinador do Sport tem que ser valorizado, que o cara tá tirando leite de pedra, parceiro. O cara tá tirando leite de pedra. E só para terminar uma coisinha, meu amigo. As mexidas que o Florentino fez, eu entendi as mexidas do Florentino. Fez um gol, fortaleceu mais o meio de campo, eu entendi. Agora eu quero que a torcida do Bahia me explique uma coisa. Eu quero que a torcida do Bahia me explique uma coisa. Para depois não dizer que eu tô de pinima com o Guto. O Bahia tá perdendo de 1-0 pro Sport. O Bahia não tinha mais ninguém no banco de reservas para colocar. Por que eu tô falando isso? Porque no final do jogo, o Guto tirou o Patrick de Luca e botou o Edson. O Edson não é volante? O Edson não é volante? Ele não tinha ninguém mais. Ele não tinha um garoto. Ele não podia fazer alguma coisa de diferente. Ele tira um volante e bota outro volante. O Bahia perdendo de 1-0. Porra, tá de sacanagem. Tá de sacanagem.
Eu tô vendo aqui o banco de reserva. Tinha o zagueiro, tinha o Ramon, tinha ali o Renan Guedes, que podia entrar pela lateral, né? Podia entrar ali pela lateral, adiantava um pouco o Ninho Capixaba. Pô, irmão. O Guto também não ajuda. O Guto também não ajuda. Então, futebol apresentado de Sport Bahia é um futebol para não cair, para brigar para não cair. E nesse futebol apresentado de dois times que brigam para não cair, no confronto direto, o Sport aproveitou a falha e ganhou o jogo. Mas vou lembrar, o futebol apresentado hoje é de times que brigam para não cair. Mas o Bahia tem mais capacidade, tem mais recurso que o Sport. Perdendo de 1-0, você tira o volante e bota outro volante. Me diz aí, torcida do Bahia. E aí? Florentino, Sport, parabéns. Grande vitória. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.